Hey, Ricardo. Olá! Bom dia, Mr. Baldwin! Tudo bem? I'm good. I'm good. Yeah, Tô thank bem, you. tô bem. Thank you, Massa, very good. How obrigado, about muito you? obrigado. E você? Eu tô melhor agora. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter aceito esse convite para esse bate-papo. Segundo, que é uma honra estar com um dos melhores do mundo. Eu sou o seu mentorado, eu sou o seu fã. Tô aqui com o seu livro aqui em português, que é justamente esse que você tem aí de capa azul clara, Truth and Lies. Em português é Eu sei o que você está pensando. Traduziram para Eu sei o que você está pensando. Cheio de anotações aqui, cheio de marcações. E apresentar, ter a honra de apresentá-lo para um público. Aqui no Brasil está tendo uma onda grande de pessoas que estão se apaixonando pela linguagem corporal, pela linguagem não verbal. Então só no meu canal a gente tem uma audiência de 5 a 10 milhões de pessoas todos os meses. Então é uma honra apresentá-lo para quem não te conhece ainda, quem é Mark Baldwin. Então, sem modéstia, aqui no Brasil nós dizemos nesse momento que é assim, dê a carteirada, né? Mostre as suas credenciais, sem modéstia, quem é Mark Baldwin no mundo aí da linguagem não verbal. Well, listen. First of all, Bom, em primeiro lugar, very happy Mark Baldwin to be está with you here muito today. feliz de estar com vocês Ricardo, aqui that hoje. is the first time Ricardo, I've é a ever seen primeira that version vez of the que eu book. vejo essa So versão hold do it up livro. again Então, for me, 'cause levanta I ele wanna para take mim a mais uma photo. vez, porque eu quero tirar uma Come on, foto. there we go. Look, Aí. that is amazing. E eu como garoto Massa. propaganda. Agora ganhei a semana, hein? Eu como garoto propaganda de Mark Baldwin, olha aí. Absolutely. Well, Fantástico, let com me tell you certeza. who Bom, I am. deixa eu dizer quem I'm eu Mark sou. Bowden. I'm an expert Eu in sou human Mark Baldwin, behavior sou and body especialista em language. I help comportamento people all over the humano world to e stand linguagem out, to corporal. win Ajudo trust, gente gain no mundo credibility inteiro para ganhar every time they confiança communicate, e simplesmente na hora que ela se including comunica, some of the leaders incluindo of the alguns dos G7. líderes do I've G7. been voted Eu já fui on one website, votado em um the number one body site language como professional in the o world. melhor I'm especialista not sure em how linguagem true corporal that do mundo. is, Não sei se isso but é verdade, I'll take it. mas eu I'll take it. aceito, eu But as I aceito. said before, I'm Mas enfim, como eu já very disse, happy to eu be estou here muito with you, feliz de estar aqui com Ricardo. você, Thanks for showing me Ricardo. that book. Muito obrigado I've por me written mostrar o 4 livro. books on Eu human tenho 4 behavior livros and, sobre comportamento body humano que eu já language. escrevi, linguagem corporal. How can I help you, Ricardo? Como How que can eu I posso help te you ajudar, and Ricardo? Como eu your posso te audience? ajudar aí o teu público? Antes de mais nada, eu fico muito feliz, de verdade. Eu me surpreendi muito. Eu entrevistei há pouco tempo o Joey Navarro, também um grande mestre. O quanto o que ele pensava corroborava com o que eu pensava e o que eu estava agindo. E me surpreendi bastante que praticamente todos os experts se preocupam não só em analisar, mas ensinar as pessoas a utilizar o próprio corpo, a própria linguagem, para ter mais segurança, melhores relacionamentos, nos negócios, enfim. Não só ficar olhando o outro, mas se olhar também e como que eu posso fazer que essa comunicação seja mais eficiente. Isso eu fiquei muito feliz. E quando eu comecei a seguir o seu trabalho, eu percebi que você é o pioneiro em pegar o comportamento humano e descobrir qual é a linguagem silenciosa do comportamento e não só da parte mecânica, né? Não só expressões, coçou o nariz, olhou ali, botou a mão. Não, mas o comportamento, né? Toda a história daquilo que está acontecendo e não só uma polaroid. E eu fiquei muito feliz, porque é a minha linha. Eu sou psicanalista, então a minha linha é entender o que está acontecendo naquele contexto. Aí eu te pergunto, que é uma coisa que as pessoas perguntam isso para mim. Como começou isso na tua vida, ô Mark? Como é que você... Foi por quê? Bullying, precisava fazer amigos, como é que é esse negócio? Como é que você se interessou pela linguagem não verbal? So I think it's Bom, because eu acho que foi I had porque a eu great tive pleasure muito in prazer being around visual em images. estar perto I de love imagens doing visuais. art Eu as a gosto de kid. fazer arte, I love gostava de fazer arte quando era looking criança. at art. Eu I gostava love de olhar TV. arte, I eu love gostava de movies. TV, eu gostava I de love cinema. moving Eu pictures gosto with de human imagem e beings in movimento there. com I think it pessoas. first Eu acho started que tudo from começou animal behavior. a partir In do the comportamento UK, where I animal. was Aqui no born, Reino Unido, onde eu nasci, natural history
a História Natural, tem um TV chamado História Natural que é muito famoso, com muitos programas, com muitos apresentadores falando sobre o comportamento animal. E eu amo isso, eu amava isso quando era criança. Imagens fantásticas. Então, eu comecei a entrar nessa ideia de como que as imagens e movimentos dos seres humanos afetam nós como seres humanos. Como que você influencia e me persuade? Como que você me engaja, não apenas com as suas palavras, mas a forma como você sorri, a forma como você balança a cabeça, a forma como você está presente. E eu ficava fascinado com o que é que você está fazendo para poder me engajar. E será que eu posso fazer isso de propósito? E eu fico muito feliz por você ter conhecido o Joe. O Joe é uma pessoa incrível e também um grande escritor, um grande especialista na área de linguagem corporal. E eu estive com o Joe, na verdade, há mais ou menos uns 2 anos antes da pandemia. E nós estávamos conversando e ele virou para mim e disse: Mark, é realmente só uma questão de melhorar o relacionamento com as pessoas, não é? É só uma questão de ter um melhor relacionamento com as pessoas. E eu acho que isso é verdade, ou seja, nós estávamos ali no evento com talvez um pouco de foco, pensando em como que a gente detectava a mentira nas pessoas, como talvez você pode saber algo que elas talvez não saibam. Tudo isso é muito interessante, mas o que realmente importa para a gente, no final das contas, é como que você faz com que as pessoas... Como que você pode ter melhores relacionamentos com as pessoas? Então, se a linguagem corporal for sobre qualquer coisa, eu diria que é como que você pode viver melhor, como que você pode ter uma paz mental, como que você pode ter o melhor relacionamento com as pessoas. Eu adoro o que você pensa sobre isso, Ricardo. E você sabe... não sei, talvez até o meu público, algumas pessoas não sabem, mas eu herdei uma loja falida do meu pai. Meu pai tinha uma loja e aí quando eu peguei essa loja, meu pai na realidade ele saiu de casa e essa loja devia $100 mil e a gente faturava $20 mil. E eu tinha 800 títulos protestados. Então eu devia para 800 pessoas. Não eram 798 ou 803, eram 800 pessoas. E eu dizia que a única coisa que eu poderia mexer ali era o capital humano. Ou seja, eram as pessoas, eram os meus funcionários e as pessoas que estavam ali para comprar. E eu comecei a notar, empiricamente, o meu laboratório foi ali 20 anos entendendo do ser humano. Por que alguns vendedores com a mesma loja, com o mesmo estoque, com as mesmas condições de pagamento vendiam mais e outras menos? O que elas faziam? E eu percebi que era exatamente isso. Era persuasão, era sedução. Eles percebiam a necessidade, o medo, o prazer, a repulsa. E eles conseguiam se adaptar e vender mais. Então, eu vejo exatamente isso. Né? Quem tem a linguagem silenciosa, quem tem a linguagem corporal aplicada, é como você disse, é como o Joey disse, são pessoas mais felizes, são profissionais excelentes, que conseguem mais sucesso. Agora, a pergunta que não quer calar, onde que Mark Bowden começou a estudar? Você fez algum curso? Você foi atrás de outro expert? Ou o seu laboratório também foi a vida? Como é que foi isso daí? Quando eu comecei a me interessar pela comunicação humana, linguagem não verbal, linguagem corporal, eu fazia isso do ponto de vista da arte. Eu estava na universidade estudando arte visual e a arte performática. Eu tive muita sorte porque eu estava acompanhando algo que era fascinante, que era o teatro visual. Como que você conta histórias com a imagem em movimento. Quando você chega no cinema, por exemplo, como é que esses artistas conseguem tirar emoções de você de forma muito rápida? O que eles estão fazendo? Existe uma linha de técnicas
que volta justamente ao teatro na época ocidental, no teatro, por exemplo, quando a arte começou, eu comecei, por exemplo, eu estudei um pouco da arte no Brasil também, sobre o teatro e, sobretudo, o teatro político no Brasil, que tem uma história moderna incrível. Então, como que você muda o comportamento das pessoas? Como que você muda os pensamentos das pessoas utilizando as imagens visuais que você cria? Eu estudei no mundo inteiro. Então, você não diria que foi algo específico no sentido da linguagem não verbal a partir de um ponto de vista clínico e psicológico, apesar de eu ter estudado isso também, porque eu li muitos dos livros, assim como todo mundo, assim, você simplesmente lê tudo que você pode, mas eu explorava de um ângulo totalmente diferente. Então, quando eu comecei a escrever o primeiro livro que eu escrevi, que é esse daqui, que é chamado Vencendo a Linguagem Corporal. Tem outros materiais também desse material que nunca tinha sido escrito antes, porque ele veio a partir de uma tradição verbal na Europa, da performance. Então, basicamente, eu tenho um histórico que ele é diferente de alguns outros quando se trata de linguagem não verbal, que é baseado vem de serviço policial, da inteligência, mas também não é baseado em serviço clínico, mas é tudo isso. Todas essas áreas são áreas maravilhosas para se estudar, mas o que eu acho interessante no meu trabalho é que ele é muito especializado, sobretudo com base no teatro visual e na arte, e também numa tradição que vem de milhares de anos. Como que você muda a mente das pessoas através do movimento que você cria no espaço vivo? Espaço ao vivo, eu espero que tenha feito sentido para você, Ricardo. Fez sentido, sim, e eu corroboro com isso, Mark. Eu sempre falo que a vida, ela está na vida, né? Os livros são bons para nós estudarmos o que foi feito até então, mas se nós não colocarmos à prova, se nós não olharmos para outras direções, nós só vamos repetir o passado. Então, e trazer aquilo que mais te toca. Você vê o teatro, né? A comunicação das imagens, do movimento, e para mim veio muito do comércio, né? Ali da lojinha, do dia a dia, da negociação. Então, você estar aberto para entender que linguagem silenciosa não é algo secreto, é algo, né, hermeticamente fechado, mas é vida. Eu estou muito feliz, por exemplo, que o meu método, né, eu fiz um apanhado de técnicas e criei um método onde hoje as pessoas estão usando tanto na parte jurídica e mais ainda na parte clínica. Olha que legal, os médicos estão percebendo o quanto que na anamnese, ou seja, na conversa clínica, o paciente muitas vezes mente, não porque ele quer te enganar, mas porque ele está com vergonha. Às vezes ele não sabe explicar direito o que ele tem, às vezes ele tem vergonha de dizer que não tem dinheiro para comprar o remédio ou para utilizar aquela dieta que o médico mandou. Você tem que comer frutas. Pô, mas eu não tenho dinheiro para comer frutas. E aí ele chega na outra semana, você fez a dieta? Ah, fiz a dieta. Não fez. Então, o médico, eles estão utilizando muito, e eu fico muito feliz com isso. E no seu TED, você fala, né, sobre o quanto que isso é desde os tempos imemoriáveis. E olha que interessante, eu não tinha visto, juro pra você, juro aqui, ó. Expert em mentira, juro pra você. No meu TED, acredite se quiser, eu faço o mesmo crossover lá de trás, ou seja, o quanto que nós precisávamos, sem proferir uma única palavra, a juntar para procriar, para caçar, para compartilhar a caverna. Então, o quanto que você acha disso? O quanto de arquétipo, né? O quanto de basal, de primitivo, nós ainda temos hoje e utilizamos no nosso dia a dia? Com certeza. Bem, eu baseio tudo do que eu faço naquilo que eu chamaria a psicologia do comportamento evolutivo. Na minha mente, tudo que eu penso em termos de linguagem corporal, eu quero conectar
a base, ao elemento mais fundamental que impactam as nossas vidas. Eu vou dar um exemplo, os elementos mais fundamentais. Por exemplo, nós somos diferentes de várias formas. Você fala uma língua diferente, você tem pais diferentes do que eu, você cresceu num país diferente, num continente diferente do que eu, com várias consciências diferentes, e ainda assim, você está aqui nesse momento e eu penso, bom, basicamente você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, igual eu, certo? E o que eu acho mais interessante... E gosto dos Beatles. E gosto dos Beatles. We all know the Beatles. Próximo. Então todo mundo amamos os Beatles. Eu também amo os Beatles. Mas então, existem até similaridades em relação a gostos culturais, mas não todo o gosto cultural. Alguns dos nossos traços de DNA, mas não todos as linhas de DNA. Mas aí você está aqui na mesma gravidade que eu, o seu corpo está sendo puxado para cima pela gravidade, assim como eu. E como que eu sei disso? Como que eu sei se eu posso confiar numa pessoa ou não? Se é uma pessoa boa de ter uma parceria, apesar de todas as batalhas que nós enfrentamos na vida, as batalhas dos negócios, as batalhas com as famílias, enfim, como que eles estão lidando com a gravidade, certo? A gente sabe disso. Então eu posso garantir que você está indo muito bem com a gravidade. Dá para ver também que eu estou lidando muito bem com a gravidade. Mas eu gostaria de compartilhar para você como seria se eu não estivesse lidando bem com a gravidade agora. Deixa eu mostrar para você a linguagem corporal de alguém que está tendo dificuldade em lidar com a gravidade. Ou seja, todo mundo tem que saber lidar com isso todos os dias. Mas deixa eu mostrar para você como que acontece quando eu começo a lidar com a gravidade. E olha como que você simplesmente começa a me copiar instantaneamente. Ou seja, eu simplesmente posso influenciar e persuadir você baseado na forma de como que eu posso ser confiado com base em todos os elementos da vida, simplesmente mostrando a minha dificuldade com a gravidade, que é algo mundial. Não tem nenhum ser humano no planeta, não importa quem seja seu pai ou sua mãe, qual tipo de sociedade da qual você veio, você está tendo dificuldade de lidar com a gravidade da mesma forma que eu. Então eu adoro simplesmente explorar essas estruturas fundamentais do corpo, ou seja, a estrutura fundamental de como nós vivemos nesse planeta, e o que realmente conta é o que é mais parecido sobre nós, apesar do que poderia ser diferente. Mas eu adorei o que você pensa sobre isso também, Ricardo. Eu percebo muito isso, e talvez até pela influência, eu estudei Jung, né? Eu sou pós-graduado em psicologia junguiana, e eu fiquei feliz da vida quando eu vi referências suas no livro. Você fala, né, o quanto do arquetípico, o quanto da influência, que não importa quem é a pessoa, mas nós vamos ter influências primordiais, e não só analisar a linguagem corporal como algo analítico, frio, de imagens estáticas. Eu vi quando você está fazendo um unboxing acho que Mark, não era Mark, alguma coisa Brooks, o nome da pessoa. Tá aí? Aí, ó. Martin Brooks. E você dizia, ok, legal, o que está escrito aqui atrás está correto, mas não é só isso, né? Porque o que veio antes dessa imagem? O que veio depois dessa imagem? Então você se posicionar, até porque não existe o movimento da mentira, não existe o olhar da mentira. É um contexto e com muitas coisas, com muitos agravantes, como você mesmo disse, é cultural, o humor da pessoa, como você disse, a gravidade, o humor da pessoa naquele dia, de repente ele acabou de discutir com a esposa, então ele vai ter uma linguagem diferente, mesmo estando feliz. Tá bem. Então, o que é isso, né? E eu fico muito feliz também, porque um dos meus chavões, né, dos meus axiomas é: linguagem silenciosa salva vidas. E no seu livro, eu tenho um dos casos que é da filha Zoe, da Alison e a filha Zoe, que a menininha travava e tal. Ou seja, conta um pouco vamos destilar um pouco aqui do seu livro, conta um pouco o que aconteceu com essa menininha, a Zoe, que a linguagem silenciosa dela era um pedido de ajuda e não só para mentir, para ludibriar, para enganar.
Yeah, so in that Bom, specific exato. story, Naquela what's história talked about específica, o que eu is relato ali how é an event como in this um child's evento life na during vida dessa a walk, criança I think it was durante either to or from school, um had momento que ela estava essentially indo created para a fear, escola, isso criou and medo. now they were trying to Então agora eles estavam avoid tentando, ela that estava tentando situation evitar aquela reoccurring situação, que aquela by situação voltasse a stopping, acontecer, tying simplesmente their shoelaces, basically parando, amarrando o delaying sapato, ou the seja, moment of atrasando o being in a momento certain de specific estar place em and um time local where específico, no a momento crisis específico, onde had happened. uma And crise, um so, momento tinha acontecido. look, what was happening Então, in o que estava Alison's mind acontecendo was na the mente child da was Alice being era que a lazy, criança que slow, estava sendo, annoying. ela I era mean, chata, they lerda. she Eles creates criaram, ou seja, ela her best criou idea as suas melhores of what that ideias child sobre was o que aquela criança experiencing. estava But passando naquele always what momento. we've got to Mas o understand que nós is precisamos entender we look at sempre é que people nós via olhamos para as our pessoas ideas através das nossas of them. I mean, ideias look, Ricardo, sobre you elas. Por exemplo, actually Ricardo, exist. você, I na verdade, understand existe, that, eu entendo que you know, você at existe. your end of this Você conversation, está do you're outro lado actually a dessa real fala, flesh na and verdade, blood você é um human ser humano being. I get físico, that. eu sei que tem um ser humano do outro lado But da you've got tela, your idea mas of você you, tem uma ideia and sobre I've got você my e eu tenho idea a minha of ideia you. sobre você. Now, how Agora, close is my qual é a idea of you proximidade que to existe your da minha idea of ideia you? de você, da ideia que Well, você mesmo that tem de might be você? the difference Talvez between us essa seja a getting on and diferença not getting entre on. a gente se dar So, bem ou you know, não is entre if nós. we don't get Ou on seja, se a gente não se der bem, in conflict, ou or is entrar em that conflito, our será que é ideas porque of as nossas us ideias in conflict? And so estão em there's conflito ou é porque your nós estamos em idea of conflito? you Então, a minha ideia de and that você kind of e a sua ideia personality de idea. But I você even e take essa it a little ideia bit que eu further, tenho, and I elas think mudam. you'll Agora, enjoy eu this, posso ir um pouco mais I longe. say sometimes there Como, às aren't vezes any eu digo que personalities, não there's existe just personalidade. groups of O que people, existe é grupo de and pessoas sometimes the e others às don't show vezes up. as outras não But you're part of a aparecem. group, Ou you're seja, part of você é society, parte de um grupo, part of você é a, parte da and sociedade. but I might not recognize Mas that talvez eu because não your reconheça friends isso aren't with porque you os right seus now. amigos não They're estão not com você standing agora. behind you. Então, eles estão So todos por you trás de look você. like Então, you look você tem a very aparência individual to me. de And if so alguém if I get muito upset comum with para mim. you, Agora, se eu I'm ficar gonna pé da go, vida well, com it's você, eu vou olhar e Ricardo, vou I dizer, don't é o like Ricardo. Ricardo. Eu não gosto do I don't Ricardo. like his Ou eu não personality. gosto da personalidade No, dele. I don't like Não, my na idea verdade, não é isso. of Eu his não gosto da personality, ideia da and maybe he personalidade doesn't even dele. have one. E talvez ele Because nem he sequer can't tenha exist uma without a ideia sobre group. personalidade, porque ele não tem And como there's existir sem um more like grupo. him out E there. existem outras They pessoas just iguais a didn't ele. show up right now. Só que essas Look, pessoas não apareceram one para mim way of ainda. explaining, and that Então, story uma with forma de se Alison and explicar her isso, e child, essa história da what's Alice really e da about for criança, me is o que critical realmente para thinking. mim, o que é If importante é o you pensamento as crítico. Ou a seja, se as você, a body language expert, como not um you, but especialista em the linguagem corporal, listener não você, here, mas o you ouvinte aqui, ou seja, watching this, você watching que está Ricardo assistindo and isso I, aqui and agora, que está me thinking to assistindo e yourself, assistindo ao Ricardo e how do pensando I com get você mesmo, better como que eu at posso body melhorar language? em I linguagem want you to corporal? think Eu about quero que você all the books that pense you could em read, todos os all the livros que você podcasts possa that you could ler, spend todos more os time podcasts, with ou seja, passe Ricardo. mais tempo Spend com o more Ricardo, time reading passe mais Ricardo's, tempo take ouvindo os livros Ricardo's do Ricardo, o courses, material do Ricardo, faça o absolutely. treinamento do Get as Ricardo, com much certeza. detail, as Tenha o much máximo de informação, o máximo de vocabulary as detalhe, you o can máximo de around body vocabulário que você language, puder but sobre linguagem corporal, also mas work além hard on disso, improving trabalhe your muito para thinking poder melhorar a sua about forma other de people, pensar sobre as outras improving pessoas. your Ou critical seja, thinking. So melhorar o seu if pensamento that means you crítico. take a Se course isso on significa release que você vai ter que psychology, fazer um go and do curso it. sobre personalidade Do humana, that. estude, faça. Se você tiver que Because fazer um it will curso sobre improve isso, your faça, thinking porque isso vai melhorar a about sua other forma de people. It will pensar give sobre you outras more pessoas. scope Isso vai to te dar think muito about mais other escopo people. para pensar sobre outras The more pessoas. scope you have, Quanto mais the more escopo você chance tiver, of mais accuracy, the oportunidade more de chance of acurácia getting it você right. terá, The less mais scope that oportunidade you de have, acertar. Quanto you menos can only be escopo você accurate tiver, menor within você a tem. Ou seja, certain você só vai narrow ter tunnel. acurácia So por constantly think um about nível muito widening pouco. your thinking. Você vai ter um That's baixo what nível de Alison acurácia. É does por isso in que that você tem que pensar o original tempo story. todo. Is Que é she isso goes, que a hang personagem on, faz nessa história. Ou wait seja, a ela para e moment. pensa, só um I minuto. need to widen my Eu tenho que thinking aumentar o meu about this pensamento and sobre essa explore situação all the e explorar possibilities todas as of what might possibilidades be happening do que here. pode estar Anyway, acontecendo what are aqui. your thoughts on Enfim, that, o que você Ricardo? pensa What kind of sobre isso, story Ricardo? Qual é a means to you?
história. O que essa história significa para você? Qual é o significado dela? Eu fico muito assustado com a nossa sincronicidade e fico feliz de saber que a minha mente está conectada com a tua. Eu tenho uma palestra
que quando eu entro nessa palestra, depois de um tempo, eu explico o quanto que as pessoas não interagem comigo, mas com aquilo que elas acreditaram que eu era. Através do quê? Da minha roupa, do meu sotaque, do meu perfume, do meu jeito de falar. Ou seja, nós não interagimos com, de fato, o Ricardo, mas aquilo que o Ricardo representa dentro de mim. Ou seja, hoje, quando esse vídeo for para o ar, milhões de pessoas vão ter milhões de Mark Bowden sendo construídas ali, porque ninguém sabe qual é, como você disse, as suas todas as qualidades e todos os seus defeitos, mas já falaram, pô, esse cara é um cara legal, um cara bacana, ele é divertido e tal. Então, as pessoas, outros falam assim, nossa, eu não gostei do cabelo dele. Puxa, o cabelo, podia cortar esse cabelo, nada a ver esse cabelo aí. Do mesmo jeito que esse Ricardo podia cortar essa barba, não tem nada a ver essa barba. Ou seja, nós não interagimos com as pessoas, mas com a imagem que nós projetamos das pessoas dentro da gente. Então, olha a importância da gente, aquele lance mas eu quero ser autêntico. Ok, só que tem momentos que se você não se fizer entender para a sua audiência, tanto na linguagem corporal, quanto na linguagem não verbal, com as suas expressões, a sua narrativa, as pessoas podem ter uma ideia diferente de você, que não é a realidade. Então, isso é muito importante. Eu sou autêntico, eu sou do jeito que eu sou. Ok, então você só vai atingir um certo número de pessoas. É como eu falo assim, Mark, a gente faz isso, né? Eu não sei se acontece isso também. Deve acontecer no mundo inteiro. A gente tá você e sua esposa, né? Ou você e seu namorado. Aí sem o WhatsApp, sem o GPS, né? E sem o Waze. E aí vocês se perdem, ou melhor, a gente se perde. Aí a sua esposa fala, bem, você fala, a gente se perdeu, né? Você fala, vamos perguntar para alguém? Eu vou perguntar para aquele ali. O que a gente fala? Não, aquele não. Mas por quê? Não, ele não sabe. Como é que ele não sabe? A gente nem perguntou. Não, mas ele não sabe. Ele não sabe. Aí a gente olha para o outro. Não, aquele também não sabe. Aquele sabe. Ou seja, a todo momento nós fazemos um scanner de pessoas que são semelhantes a nós. E aí eu falo, esse eu confio. Então esse eu vou fazer uma pergunta para ele. Esse eu vou abrir o vidro do meu carro. Esse eu vou ficar vulnerável. Assim como era sempre. Na caverna ali, eu olhava e falava, é um predador ou é um amigo? Eu tenho que sair correndo ou eu posso compartilhar as minhas ferramentas, a minha caverninha? Então, até hoje é assim. A gente precisa entender que nós emitimos informação mesmo não querendo. E mais ainda, eu captei ali num capítulo do seu livro a história acho que é da Catherine, que eu chamo isso de rito da mensagem, ou setup da mensagem. Ou seja, não é só o que eu estou emitindo, mas aqui atrás, uma guitarra, um taco de beisebol, tá transmitindo uma comunicação, assim como você. Os livros, o sofá, a colcha, né, a caneca, tudo isso está transmitindo uma comunicação. O seu cabelo, o seu terno, né, a sua jaqueta. Então, tudo isso implica, e no seu livro aconteceu um fato assim, né? Você pode contar rapidinho pra gente sobre a Catherine, que ela se colocou, né, num site de relacionamento, e aí não era exatamente, os dois não eram exatamente o que eram? Yeah, so what I remember of that, o que eu lembro disso é que a Kathleen, que ela trabalhava com a gente, e ela era uma comediante de stand-up a propósito. Mas assim como muitas pessoas no planeta, ela usava esses aplicativos de relacionamento e ela tinha a descrição de um parceiro em potencial. E a descrição era, sabe, massa, parecia perfeita. Tipo, uau, eu realmente encontrei o cara da minha vida. Tipo, parecia realmente uma combinação perfeita. Então o que o cérebro faz é simplesmente não questionar, porque parece perfeito, não fica, pera aí, parece bom demais para ser verdade, porque ele realmente quer que seja verdade, né? Então ele simplesmente faz com que tudo seja perfeito. Mas aí quando ela aparece para o encontro, não era bem assim, o cabra não era nada daquilo que ela esperava. E não apenas fisicamente, mas também em termos de cultura, no que se refere à forma como ele era em termos de ser humano, como um homem, ou seja,
não era tipo de parceiro, ou talvez o tipo de provedor que ela estava esperando. Então, existia uma descrição externa, obviamente, geralmente isso nos indica qual é que vai ser a aparência interna. Então, a gente meio que se projeta para o mundo e dar às pessoas ideias de que a vida vai ser, de como a vida vai ser com essa pessoa, como que a vida vai cascatar, por assim dizer. E aí, finalmente, o que eu diria sobre isso é o seguinte: ela ficou muito desapontada. Agora, a decepção é a diferença entre aquilo que você esperava e aquilo que você recebe, quando aquilo que você recebe é menor do que você espera. E a luz é a diferença entre aquilo que você espera e aquilo que você recebe, quando você recebe mais do que você esperava. Então, a chave na vida, basicamente, é tentar evitar pessoas decepcionantes. O que eu diria, Ricardo, é... Bom, primeiro que eu concordo plenamente com você. Não existe a menor necessidade, ou talvez não existe qualquer utilidade em sempre se pensar de ser totalmente autêntico, porque talvez seja mais útil simplesmente pensar como que eu quero me projetar e deixar isso bem claro, porque eu preciso ter relacionamentos melhores com as pessoas, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam melhor. Eu tenho uma visão para a vida, eu tenho uma visão para o mundo. Então, quem que eu quero projetar? Como que eu quero me projetar? Não tem nada de errado com isso. Então, você pode simplesmente se projetar assim. Pessoas maravilhosas no planeta fazem isso. Tem uma outra coisa que essas pessoas fazem também. Elas tentam não desapontar, elas tentam não decepcionar, elas tentam simplesmente dar o melhor de si e ter uma boa projeção interna para o exterior. E isso exige muito trabalho. Por exemplo, Ricardo, você se projeta, para mim, você se projeta como alguém que se cuida, alguém que ouve, alguém que presta atenção, alguém que pensa, e você está fazendo isso agora. Agora, se eu chegar até você e pensar, e aí, Ricardo, o que você pensa sobre o que eu acabei de dizer? E você falar, sei lá, eu não estava prestando atenção, desculpa, sei lá, eu vou ficar muito decepcionado. Então, é claro que você pode dizer, Mark, eu não estava ouvindo, mas enfim... o trabalho que você faz é um trabalho muito árduo, é difícil a gente prestar atenção no que você fala e prestar atenção durante muito tempo. Mas, enfim, você tem que simplesmente fazer esse trabalho, você tem que trabalhar na projeção externa, você tem que olhar e pensar, quando eu me projeto dessa forma, eu tenho que manter esse padrão, eu tenho que atender a essa expectativa. Então, um dos problemas das pessoas é que muitas vezes elas não se apresentam, e as que se apresentam, ela não faz um trabalho interno que é de pensar, agora eu tenho realmente que honrar essa projeção que está sendo feita de mim. Então, eu adoro que você pensa sobre isso, Ricardo. Eu espero que você tenha ouvido e prestado atenção no que eu estava falando. Você está falando sobre o quê? Deixa eu... Mas, olha que legal. Eu acho que a grande sacada, Mark, eu lembro da Catherine, que ela tirou uma foto lá no perfil em cima de uma spinning, né? De uma bicicleta de spinning e com vestido, né? Então, super descolada e que fazia exercícios e tal. E ela não gostava de fazer exercícios. E o rapaz, a mesma coisa, né? Ele estava junto ele era padrinho de um casamento, ele todo... Então as pessoas, o cara é um cara bacana, né? Extrovertido, e na realidade o cara era muito introvertido. Isso é o mal. Eu acho que você saber utilizar do setup da mensagem, você se projetar, você exacerbar o que você é muito importante, porque você precisa tocar as pessoas sobre aquilo que você é. Então você não precisa mentir, as pessoas confundem que rapport, né? Você entrar em empatia, você espelhar, é mentir. Não, você vai exacerbar aquilo que você já é, porque às vezes as pessoas não vão identificar isso só olhando para a tua cara. Então você precisa dar pistas sobre o que você é, e você pode dar pistas de uma maneira sutil, utilizando a linguagem corporal, utilizando a linguagem silenciosa, não verbal, porque as pessoas falam, eu captei, às vezes até de forma inconsciente. Eu não sei porquê, mas eu fui com a cara do Mark. Por que será? Porque ele fez uma série de mensagens ocultas que me seduziram, que me persuadiram.
que fizeram com que eu gostasse dele. Então isso que eu acho que é importante, é você, sim, ter consciência, ou seja, ter uma comunicação consciente e projetada, mas não mentirosa. Porque realmente quanto mais persona você coloca, quanto mais máscaras e filtros que não existem, uma hora cai. Ou fica insustentável, né? A coisa fica boring, fica chata. É uma coisa extremamente desagradável. E agora, para finalizar, eu sei que você é um rapaz muito ocupado, que nos deu aí esse tempo. Primeiro, eu quero agradecer imensamente, mas antes eu quero fazer aqui uma mentoria com você. E eu tenho, graças a Deus por ter esse contato com os mestres, saber o que você acha das trajetórias oculares. Eu acho que as pistas oculares, do jeito que ensinaram até hoje, está errada. Porque as pessoas querem colocar como no livrinho. Ah, isso significa isso. Então, olhou para cá, é mentira. Olhou para lá, é verdade. Na minha experiência, no meu laboratório, eu percebi que os olhos se mexem fazendo um look-alike, ou seja, uma ligação com o meu mapa mental. Então, por exemplo, será que esse Mark é um cara confiável? Mas eu vi o TED dele. Então, eu percebo que as trajetórias oculares, elas têm um sentido mental. Não que é verdade ou mentira, mas está congruente ou não com a minha narrativa. Estou sentindo sensações, estou sendo mais analítico, fazendo contas, estou aqui pensando como é que seria um dinossauro cantando Elvis na lua. Eu estou lembrando de uma conversa que eu tive com a minha mãe, e isso para mim faz muito sentido, né? Não como previsibilidade, mas entender que essa trajetória indica algo que eu estou pensando. Como você vê isso? Mas a sua experiência, eu quero que você seja o mais honesto e transparente possível. O que você acha disso? Bullshit? Ou tem algum sentido? No, it does have some sense. It has some complete tem sense. sentido, tem total sentido. Mas o que eu sugeriria é que você precisa ter uma base para cada pessoa que você conhece para poder entender isso de forma mais precisa. Você não pode simplesmente usar o modelo da PNL. Não é possível. Eu não confiaria 100% em termos de acurácia. Para ser sincero, eu não acho que vai ser 100% preciso. Eu gosto de calibrar todo mundo que eu faço. E é uma coisa que eu faço com as pessoas. Ou seja, se as pessoas me perguntarem essa coisa de pistas oculares, eu diria o seguinte: olha só, me fale um pouco, eu diria, onde você mora? Onde você mora? E daí eu peço que a pessoa descreva algo, por exemplo, a rua ou a casa ou algo do gênero. E daí eu fico olhando para onde os olhos vão. Para mim não importa, eu só fico observando. Eu não aplico qualquer modelo que eu conheço. Eu simplesmente fico olhando para onde vão os olhos quando eles descrevem onde eles moram. E eu faço isso de forma muito rápida, porque eu vou o que eu vou fazer é pedir, de certa forma, forçá-lo a falar a verdade. Então eu digo, me fala onde você mora, qual é o número da sua casa? Então, os olhos vão de um lado para outro. E só para recapitular, o que tem na sua rua? Me mostre o seu quarto. O que tem na sua cozinha? Me descreva a sua cozinha. E daí, bem rápido. Então, os olhos instantaneamente vão para lá. E daí eu digo para a pessoa, ok, me fale o que você fez ontem. E você pode falar a mentira ou a verdade, para mim não importa. E aí, imediatamente, se a pessoa for dizer a verdade, os olhos vão para onde eles descreveram a casa. Se ela for mentir, então vai para outro lugar. Para mim, não sei para onde é que vai. Eu não sei para onde é que vai, mas se for muito diferente de onde a pessoa descreveu a casa, eu sinceramente sei que você está mentindo. E a pessoa vai dizer, ok, é verdade. Então, isso para mim nunca falhou, nunca. Mas eu acho que a chave é que eu estou fazendo com a pessoa. Não se trata de um grupo de pessoas, entendeu? Então, Ricardo, eu não faria isso, por exemplo, olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa é igual ao Ricardo. Talvez ela seja, ou talvez não. Então, enfim, é só isso. Eu acho que é assim que eu penso, mas eu imagino que você faça da mesma forma, não é? Exatamente. Ou seja, não existe um pré-determinado para todas as pessoas. Não pode ser assim. Analise aquela pessoa, entenda como é que é, tanto o movimento corporal, como as microexpressões.
e os olhos, ou seja, é aquela pessoa. E como você disse, deixa eu pegar a linha base. Numa conversa tranquila, como é que foi os movimentos dos olhos? Por que ela mudou agora justamente na parte de estresse? Na parte que ela teria que talvez mentir? Eu concordo plenamente, é isso que eu acredito que as pessoas fazem. Ou seja, elas quebram o padrão dela, não só no corpo, não só na narrativa, não só nas expressões, mas até nos olhos também. Elas quebram o padrão dela. Mas fico muito feliz de ter essa aula com você, essa aula particular aqui com você. Mark, estamos chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Como eu disse, eu sigo o seu trabalho. Estou indo aí para os Estados Unidos, acho que o ano que vem, para Boston, para justamente dar um treinamento sobre linguagem silenciosa. O Joey falou que iria me assistir, então de repente, como você está em Nova York, não é? I'm in Toronto, so it's an easy trip for me. Não, eu estou em Toronto, então é rapidinho, com certeza dá para ir, é pertinho. Então eu já vou te convidar. Então vou ser, como é que se fala, sem modéstia nenhuma, eu vou te convidar de repente para você, se você puder, vai ser uma honra estar lá com a comunidade brasileira e a gente vai fazer um grande show. Para mim vai ser fantástico. E mais ainda, como eu disse, galera, o livro dele tem aqui no Brasil, tem lá na Amazon, é só você colocar esse nome aqui, eu sei o que você está pensando, ou o nome Mark Baldwin. Eu vou deixar olha aqui, eu vou deixar o link, viu, Mark? Vou deixar o link nesse vídeo para as pessoas comprarem direto. Então, vale a pena. Eu li esse livro, você vai se surpreender, porque não é muito diferente do que você já viu até hoje. Eu posso garantir. O Mark, ele faz um crossover, ele faz uma ligação entre o comportamento e a linguagem não verbal. Ou seja, não é decorar movimentos, é entender, é ter acuidade sensorial, e o método SCAN dele é muito legal, que é você duvidar do que você está vendo, buscar novos elementos, buscar outras pistas para daí sim tomar uma decisão e não simplesmente acreditar na primeira imagem que você vê. Falei alguma besteira aí, Mark? E para finalizar, complete aí, se esse é o que fala aqui no livro. E, mais uma vez, conte comigo pro que você quiser. Quem sou eu? Quem sou eu aí para... Mas o que você precisar, inclusive vir para o Brasil. A gente está pensando em fazer um grande congresso daqui a alguns anos. Vamos fazer o embrião dele agora em dezembro, que vou trazer algumas pessoas online de Portugal, da Argentina. E a minha vontade é expandir cada vez mais, abrir as fronteiras cada vez mais para a linguagem não verbal e para essa comunicação muito mais com acuidade, né? Para você saber o que você está passando com o seu corpo. Suas considerações aí, Mark, final. Yeah, lovely. Thank you for Bom, describing. em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por descrever o livro. Você está perfeitamente correto. Para mim, ele é um livro sobre pensamento crítico, disfarçado como um livro sobre linguagem corporal. Esse livro é sobre como ajudar, ou seja, tem tudo sobre linguagem corporal que você precisa, mas ele faz a partir do ponto de vista de como você pensa melhor sobre as pessoas. Ricardo, eu adoraria estar com você sempre que você quiser, em um momento assim, ao vivo nos Estados Unidos ou no Brasil, seria maravilhoso. O que eu sei é o seguinte, assim como você, eu busco fazer o máximo de contato possível com as pessoas, com todas as pessoas na linguagem não verbal, usando a linguagem não verbal. Então eu diria para qualquer pessoa que está assistindo esse programa agora, o mundo da linguagem corporal é um globo gigante, é uma família global. Nós queremos realmente expandir a minha ideia de linguagem corporal, não através de coisas secretas que poucas pessoas conhecem, ou alguma coisa mágica que ninguém vai saber. Eu acho que nós queremos expandir isso para o máximo de pessoas, para que o máximo de pessoas entendam. É algo que você simplesmente já é seu, você só precisa entender, e todo mundo precisa entender e pode entender. Então, todos são mais do que bem-vindos. Então, entre em contato com o Ricardo, entre em contato comigo também, da forma que você quiser. Se você encontrar alguém que conhece linguagem corporal, entre em contato com essa pessoa também. Eu sugiro que você faça isso, porque essas pessoas vão adorar você. E muito obrigado, Ricardo, por me convidar. Eu estou muito grato. Ótimo. Só para finalizar, é exatamente isso. Eu digo que a linguagem silenciosa, ela salva vidas, ela te protege e ela faz você ter muito mais sucesso. Basicamente é isso. Então, é de suma importância.
né? Já está em você, e se você aprender um pouquinho, só um pouquinho, você vai ver como a sua vida vai melhorar em termos de relacionamento. Você vai identificar muitas vezes um relacionamento abusivo, você vai identificar um golpe, muitas vezes você vai identificar um golpista chegando próximo de você. Então é como se tirasse um véu ali, tirasse o véu de Ísis e você enxergasse com muito mais acuidade e com mais verdade sobre o que as pessoas estão querendo passar, as pessoas que te cercam. Mais uma vez, Mark, muito obrigado. Foi um prazer enorme. Você é mais legal do que aparenta ser. Você me enganou. Você me enganou. Você é mais legal do que aparenta ser. Que massa, que bom, fantástico estar aqui. Muito obrigado por me convidar, Ricardo. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bye now. No dia 11 de dezembro, aqui em Sampa, vai rolar a jornada do Não Minta Pra Mim, presencial. Isso mesmo! Os maiores especialistas em linguagem silenciosa reunidos em um evento que vai mudar a sua forma de se relacionar com o mundo. Um dia inteiro de conhecimento para que você consiga, por exemplo, saber escolher os seus verdadeiros amigos, ser respeitado e admirado, deixar de ser enganado e manipulado, saber identificar as verdadeiras oportunidades, ganhar a atenção das pessoas que você deseja, afastar de aproveitadores, abusadores e canalhas, saber identificar comportamentos perigosos e depreciativos, proteger melhor quem você ama, enfim, um dia inteiro comigo e convidados mais do que especiais. Dá uma olhada nessa galera: Alexandre Monteiro de Portugal, Franco Pisso da Argentina e Wanderson Castilho diretamente dos Estados Unidos. Para garantir o seu ingresso a preço de lote promocional, é só apertar o Saiba Mais e se inscrever. A gente se vê no dia 11.